Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Tecnodocência AD. E com esse vídeo a gente vai mostrar a ementa de 2019.2. Lembrando que nós fazemos a disciplina em dupla, tá certo? Então eu sou a professora Luciana, mas trabalho em parceria com o professor Robson. Quais são os objetivos dessa disciplina, então? Todos esses 5 que estão elencados aí. Primeiro, compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar na disciplina é o conceito de tecnodocência. Depois, identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, entender que a interdisciplinaridade é um dos pilares que compõem a tecnodocência. Terceiro, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, vocês vão também pensar um pouquinho em relação às políticas que estão por trás da docência e de como ela acontece. Em quarto, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, vocês vão olhar aí para uma teoria cognitiva e entender de que forma ela também se compõe como um pilar da tecnodocência. E, por fim, desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência, que são todos esses que foram elencados: a interdisciplinaridade, os aspectos políticos e a teoria da aprendizagem significativa. Em termos de conteúdo, portanto, a gente vai estar trabalhando com 4 elementos teóricos, que são justamente o conceito de tecnodocência, o conceito de interdisciplinaridade, o conceito de políticas na prática docente e o conceito da teoria da aprendizagem significativa e todos os elementos que a compõem. Em termos de cronograma, e aqui é um momento bastante importante para que vocês possam perceber alguns elementos que são comuns a todas as semanas de aula, digamos assim, né? Primeiro, nós começamos o trabalho no dia 5 de agosto e finalizamos os trabalhos no dia 21 de novembro, tá certo? A cada semana, nós vamos ter uma atividade diferente para vocês fazerem. Nessa primeira semana, que está aí do dia 5 ao dia 8 de agosto, vocês vão ter uma ambientação em relação ao Google Class e vão assistir ao vídeo dessa ementa, que é justamente esse que eu estou gravando para vocês. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão preencher um quiz sobre a ementa da tecnodocência para a gente verificar se vocês entenderam direitinho tudo aquilo que a gente está querendo propor. Aí, a partir dessa semana, nós temos o trabalho com questionário de sondagem, que vai ser um trabalho de uma semana, e começamos os aspectos teóricos. Nós temos 2 semanas para trabalhar com a tecnodocência, que são as 2 últimas semanas de agosto. Então, em uma semana nós vamos propor uma atividade para vocês fazerem, e outra semana outra atividade embasado em leituras teóricas e em vídeos que nós gravamos e disponibilizamos no ambiente para vocês. Já em setembro, nós começamos aí com a interdisciplinaridade e trabalhamos durante 2 semanas. Assim como as políticas na escola, também nós trabalhamos por 2 semanas, e a aprendizagem significativa também por 2 semanas, começando aí no dia 30 de setembro e terminando no dia 10 de outubro. Veja que todas as atividades e propostas teóricas nós trabalhamos sempre a partir das segundas-feiras, né? 8 horas da manhã, o dispositivo vai estar aberto para vocês dentro do ambiente. E finalizamos todas as quintas-feiras, tá certo? Então fiquem atentos aí para não perderem o bonde e esquecerem de fazer as atividades que são propostas, tá certo? Lá para o dia 14 de outubro, nós vamos estar trabalhando com a atividade prática dessa disciplina, né, que é o roteiro da entrevista que vocês vão fazer com o professor. Vocês vão ter 2 semanas para poder realizar a entrevista e transcrever essa entrevista, entregando para a gente no formato de arquivo doc.
E do dia 4 ao dia 7 de novembro, vocês vão entregar a entrevista propriamente dita. E depois disso, a gente vai ter uma discussão sobre o que vocês compreenderam, né, das entrevistas que vocês fizeram, tá bom? Então, isso vai começar no dia 11 e vai terminar no dia 14 de novembro. E finalizamos a disciplina na última semana do dia 18 para o dia 21 com um questionário de autoavaliação. A AF está prevista para acontecer entre o dia 25 de novembro e o dia 28 de novembro. Então, é importante vocês terem em mente, guardarem essas informações aí na agenda de vocês, mesmo porque lá no Google Class tem uma agenda que vai ficar informando essas coisas para vocês, mas é bom vocês se organizarem para não perderem nenhuma data que é importante, tá certo? Lembrando que a gente sempre começa na segunda e termina na quinta, e a gente vai ter aí 16 semanas de aula. Em termos de avaliação, nós não fazemos uma média das atividades que vocês desenvolvem na disciplina. Nós fazemos um somatório, tá certo? Isso é importante vocês terem em mente também. Então, o questionário da ementa, que vai ser um preenchimento de um formulário, vai valer meio ponto. O questionário de sondagem, que é um preenchimento de um formulário também do Drive, vai valer meio ponto, tá certo? Então, vocês precisam preencher esses questionários sabendo que vocês vão ter uma nota máxima de 0,5. Quando a gente começar as discussões teóricas, tanto da tecnodocência quanto da interdisciplinaridade, as políticas na prática docente e a aprendizagem significativa, cada atividade que for proposta no todo dessa discussão teórica vai valer um ponto. Pode acontecer, por exemplo, do professor Robson trabalhar a tecnodocência com vocês e solicitar 2 atividades. Se for o caso, cada atividade vai valer meio ponto. Isso significa que no total da discussão teórica sobre tecnodocência, você vai obter no máximo um ponto. Quando nós estivermos com a parte prática, nós vamos dividir então a elaboração do roteiro, né, que vocês vão ter que montar, vai valer meio ponto. A descrição da entrevista, ou seja, a entrega do relatório da entrevista, vai valer 3 pontos. E a discussão sobre a entrevista que nós vamos fazer no ambiente vai valer 1 ponto. Então, a parte prática, ela conta bastante também para que vocês possam aí tentar pensar de formas diferentes a utilização dos conceitos que foram abordados na disciplina. E, por fim, o questionário de autoavaliação com preenchimento do formulário, que também vale meio ponto, assim como todos os questionários anteriores tiveram a mesma pontuação. Se você somar tudo, você vai ter no máximo 10 pontos. Em termos de frequência, nós não fazemos nada diferente do que as outras disciplinas presenciais fazem quando estão vinculadas ao UFC. A disciplina Tecnodocência AD ela tem 64 horas aula e todos os alunos da UFC têm direito a 75% de presença nas disciplinas, ou seja, podem faltar 25%. Quando a gente pensa em termos de atividades na disciplina Tecnodocência AD, nós atribuímos para cada atividade 6 presenças, ou se você deixar de fazer a atividade, 6 faltas. Isso significa que você só pode deixar de fazer 2 atividades. Porque se você deixar de fazer 3 atividades, você vai ficar reprovado por falta. Ora, se cada atividade representa 6 presenças ou 6 faltas, se você deixar de fazer, se você não fizer 2 atividades, você vai ficar com 12 faltas. Se deixar de fazer 3 atividades, ficará com 18 faltas. O número máximo permitido de faltas para uma disciplina de 64 horas são 16 faltas. Então, é por isso que se você deixar de fazer 3 atividades, você fica reprovado por falta, porque fica com 18 faltas. Tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque não é difícil isso acontecer, a gente se esquecer, porque é a distância e não tem familiaridade com essa modalidade, acaba esquecendo de fazer, e aí só mesmo com atestado médico para poder abonar a falta. Mas fiquem atentos. As nossas aulas são virtuais completamente, a gente não se encontra presencialmente em nenhum momento. E dessa vez nós estaremos utilizando o Google Classroom, tá certo? A turma é Tecnodocência AD 2019.2, o acesso é pelo classroom.google.com e o código da disciplina é esse que está escrito aí na tela, Z8N1AGL.
Então, você entrando nesse endereço, colocando esse código, você tem acesso ao nosso espaço virtual para as aulas acontecerem, tá certo? Existe, se você olhar aqui na tela, na figura, na imagem, tem a parte do mural, atividades e pessoas, tá certo? O mural é interessante para a gente ver o que está acontecendo e a dinâmica da proposta da disciplina. Mas é em atividades que vocês vão conseguir visualizar os inícios e términos, né, da disponibilidade de material e das atividades pontuadas para avaliação que vocês vão ter que realizar. Então, vocês vão entrar muito mais em atividades do que em mural. Nós temos outros espaços virtuais também que seria interessante vocês navegarem e conhecerem, tá certo? Esse com fundo preto, ele é o nosso site Profitic, onde você pode ter acesso a várias informações disponíveis sobre tecnodocência, mesmo porque a tecnodocência, além de ser uma disciplina à distância, ela é uma disciplina presencial e é um conceito, tá certo? Então, você pode ter acesso a essas informações também pelo site do Profitic. Ao lado, nós temos o nosso blog, que são os recursos criativos para a produção intelectual. Nesse blog, a gente tenta manter o máximo atualizado com novidades tecnológicas que podem ser utilizadas no contexto da educação ou da docência. Então, fiquem atentos. Se vocês quiserem conhecer algumas coisas novas, entrem no blog para poder investigar, usar, né, e pensar em novidades. Na parte inferior, logo abaixo do blog, nós temos então a fanpage da Tecnodocência. Se vocês quiserem nos seguir para poder sempre receber as novidades, atualizações, fiquem à vontade, tá certo? Tecnodocência aí no Facebook. E do lado esquerdo aí da fanpage, nós temos o nosso canal do YouTube, onde esse vídeo vai estar armazenado. Outros vídeos também estão armazenados, vocês vão ter acesso, só que vocês vão ter um acesso direto, sem necessariamente entrar, né, no youtube.com e tal. Então, no próprio ambiente que nós preparamos para vocês, a gente já deixou as URLs prontas, basta vocês clicarem e vocês vão ser levados diretos para o nosso canal do YouTube. Mas quem quiser conhecer a amplitude dele, pode entrar, fica à vontade, fazer que nem os youtubers, né? Dá um joinha nos nossos vídeos, tá certo? Mas só se quiser, não tem obrigatoriedade não, porque a gente não é patrocinado por ninguém. Tá aí os endereços, né? O nosso portal é profitic.virtual.ufc.br. O nosso Facebook, entra lá com o endereço do Facebook, procura Tecnodocência fanpage, vocês vão encontrar. O YouTube também, da mesma forma, se você colocar Tecnodocência facilmente dentro do YouTube, vocês nos encontram. O nosso blog tem esse endereço maluco aí, é só copiar e colar. E nós temos um endereço de e-mail, que se vocês precisarem se comunicar conosco, é só enviar mensagem, tecnodocência.lab@gmail.com. Bom, tá aí a nossa primeiríssima atividade, que é o questionário da ementa. Tá? Ela vai ficar disponível a partir do dia 5 de agosto de 2019. Vocês precisam assistir esse vídeo para preencher as perguntas que são solicitadas para vocês. E é bom que vocês preencham corretamente, porque vai valer nota pelo certo e pelo errado, tá? É meio ponto na nota e o preenchimento segue até o dia 8 de agosto, tá bom? Então, assistam o vídeo e preencham de acordo com o que vocês entenderem. Tem também à disposição de vocês a ementa oficial, que está disponível lá no ambiente virtual do Google Classroom. A segunda atividade, que vai acontecer na semana subsequente, é o questionário de sondagem. A gente pergunta o que é tecnologia digital, o que é docência, o que é tecnodocência, mais algumas perguntas teóricas e várias perguntas de cunho pessoal para que a gente possa conhecer um pouco melhor, né, a vida de vocês. Esse também é um questionário avaliativo, diferentemente da ementa, que tem certos e errados, aqui não tem certos e errados. Se você preencher tudo da sua cabeça, da sua mente, sem pesquisar na internet, para nós é o que conta e é o que vale. Então, o preenchimento desse questionário segue até o dia 15 de agosto de 2019. Lembrando que tanto o questionário anterior quanto esse contam meio ponto na nota da disciplina. Então, tá aí.
Se vocês quiserem nos conhecer, entrem em profitic.virtual.ufc.br ou então mandam um e-mail para a gente, tecnodocencia.lab@gmail.com. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos na disciplina. Nós estamos sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, né, para poder acompanhá-los. As primeiras mensagens vão ser enviadas pelo SIGA. Quando migrarmos para o Google Classroom, a gente vai se comunicar por lá, tá bom? Então, a gente se vê em agosto.